Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, onde nós vamos falar sobre laudo pericial contábil financeiro. Nesse vídeo de hoje nós vamos apresentar os principais pontos que devem existir num laudo pericial. Então fica com a gente aí até o final, logo depois da vinheta. Então, o que deve constar num laudo pericial? Importante a gente ter em mente o seguinte: tanto as normas do Conselho Federal de Contabilidade, do Conselho de Economia, do Conselho de Administração, eles trazem parâmetros que podem ser seguidos pelo profissional na hora de produzir os seus laudos periciais. São parâmetros, são modelos que são apresentados com critérios, com pontos que devem ser colocados no laudo pericial. Mas é importante que o profissional não esqueça o seguinte: olha, conforme o artigo 473 do Código de Processo Civil, né, e aí foi uma inovação da nossa legislação agora em 2015, ele exige que o laudo pericial tenha pelo menos 4 sessões obrigatórias. A primeira sessão é a que apresenta a exposição do objeto da perícia. A segunda sessão é que tem a análise técnica e científica realizada pelo profissional. A terceira sessão é aquela em que você vai destacar o método que você utilizou, ou seja, o que você fez para coletar e analisar os dados. E a quarta sessão, a resposta a todos os quesitos que foram apresentados. Respostas essas que devem ser conclusivas e completas. E além do mais, a gente sempre indica o seguinte, olha, quando você concluir o seu laudo pericial com essas 4 sessões, apresente uma sessão de fechamento com a conclusão do seu raciocínio, a conclusão da sua análise sobre o objeto do laudo pericial. A título de exemplo, vou passar para vocês aqui, olha, um modelo. Ele trata de quê? Laudo pericial, tá? Em um processo de liquidação de sentença. Se você quer saber um pouco mais sobre o que é liquidação de sentença, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que ele diz exatamente o que é a liquidação de sentença. No laudo, você deve apresentar o quê? A indicação aqui das partes, a qualificação aqui, né? No número do processo, a natureza da ação, o requerente, o requerido. E aí você parte para aquelas 4 seções que eu falei, olha. Você coloca a síntese do objeto, tá? E os seus objetivos, né? O objetivo do seu trabalho. Essa parte aqui, essa seção do laudo, você pode tirar, no caso do laudo de cumprimento de sentença, de liquidação de sentença, você tira do relatório da própria decisão judicial, porque no relatório apresenta o quê? O resumo das principais ocorrências do processo, um resumo do pedido do autor, um resumo da contestação e apresenta o quê? As principais questões que foram discutidas naquele processo até aquele momento. Além do mais, olha, é importante que você coloque nessa seção aqui da síntese do objeto um resumo de todos os dispositivos das decisões judiciais que você examinou. Lembrando que você tem a decisão judicial ali, a sentença de primeiro grau, você pode ter embargos de declaração, você pode ter um agravo de instrumento, você pode ter um acórdão em uma apelação. Então você tem que fazer análise sistematizada de todas essas decisões judiciais. E aqui na síntese do objeto é o momento onde você vai colocar todas as decisões judiciais encadeadas de forma lógica para que o leitor ele compreenda exatamente qual foi o caminho que você percorreu, desde a sentença, passando pelos recursos até aquilo que foi objeto de modificação por um acórdão eventualmente lá proferido por um tribunal superior. Depois que você faz esse resumo ali, você já listou todas as decisões judiciais e, obviamente, os pontos importantes, como nós falamos, da petição inicial e da contestação, você parte para os procedimentos metodológicos. Essa parte dos procedimentos metodológicos é fundamental, por quê? Porque nessa seção aqui, você tem que convencer o juízo que os critérios que você utilizou, que o método que você utilizou, ele é um método amplamente difundido e utilizado pelos profissionais da sua área. Então é obrigatório que você demonstre isso no seu laudo pericial. No caso da perícia contábil financeira, especificamente num laudo de liquidação de sentença, né, em que o método ali que você vai utilizar para coletar documentos e fazer análise, e quando você vai fazer ali o planilhamento e os cálculos, basicamente você vai se deparar com o quê? Correção monetária e juros, né? Obviamente, além da interpretação daquilo que foi colocado na decisão judicial. Então, no caso de cumprimento ou liquidação de sentença, você tem ali uma série de cálculos que você pode vir a fazer para cumprir aquela decisão judicial, seguindo os parâmetros que foram apresentados nas decisões judiciais. E aí, basicamente, o que você vai ter que utilizar ali são conhecimentos de matemática, né? Matemática financeira, dependendo da situação. Se for um processo judicial que trate ali, por exemplo, de um contrato de empréstimo ou de financiamento, que você vai discutir ali um sistema de amortização, você tem que utilizar o sistema de amortização que foi definido
por exemplo, na decisão judicial, que a gente está falando aqui de cumprimento de sentença, de liquidação de sentença. Então fica atento a isso para que você não fique elocubrando e viajando demais na maionese. Depois, a terceira sessão que nós indicamos é o quê? Onde você vai apresentar a análise técnica e científica dos documentos que você examinou. Então, nessa sessão aqui, você vai apresentar o quê? Olha, o resultado das suas análises sobre as decisões judiciais, ou seja, você vai traduzir em uma linguagem clara, objetiva e concisa todo o comando das decisões judiciais que você transcreveu lá na síntese do objeto. Você tem que definir aqui, olha, os termos iniciais e finais da incidência de juros, de mora, de correção monetária, se for o caso. Definir se você vai utilizar ali juro simples ou juro composto. Obviamente que no caso ali da mora, né, os juros são juros simples, né? Fica atento a isso. Se a gente estiver falando ali de juros remuneratórios, aí pode ser que a decisão judicial ela permita a utilização de juros compostos, né, de acordo com o tipo de contrato que você está examinando. A questão da correção monetária também é importante, você destacar o termo inicial e o termo final. Indexador que vai ser utilizado na correção monetária, ponto fundamental. Por quê? Porque se esse indexador não for ventilado na decisão judicial, você vai ter que, obviamente, fazer um estudo, verificar em que parâmetro, em que patamar que está ali de renda, para que você possa alocar um indexador correto, o INPC, o IPCA, ou se é um contrato de construção civil, o INCC, o IGPM, se a decisão judicial não tiver falado nada a respeito, tá? O uso da Selic. Também é importante você ficar atento, né? Até porque o STJ bateu o martelo que os juros legais são juros Selic. No caso da Selic, você não vai, nesse caso, fazer a correção monetária e incidir os juros Selic, né? Porque a Selic já contempla o quê? A correção monetária e os juros remunerados, os juros moratórios ali dentro da taxa Selic, tá? Resposta aos quesitos, né? Apresentar sempre os quesitos na ordem que eles foram postos no processo, né? Então, primeiro os quesitos, se, por exemplo, o autor apresentar os quesitos dele, primeiro os quesitos do autor, depois, se o réu apresentou, os quesitos do réu, por último, os quesitos do juízo. Ou se o juiz apresentou primeiro, depois o réu, depois o autor, você coloca nessa sequência. Respostas aos quesitos devem ser objetivas, claras e não pode dar margem à dúvida. Se você fez uma resposta e leu depois dessa resposta e sentiu que ficou alguma coisa mal explicada, sinal de que é melhor você melhorar, né? Você modificar essa resposta para que não paire dúvida. Né? Na conclusão, você vai fazer o quê? Você vai retomar o objeto que você examinou, o contrato, e apresentar ali um resumo dos procedimentos que você executou e listar ali, né, na conclusão, os principais pontos que você respondeu nos quesitos. Isso aí você já fecha a conclusão do seu laudo de liquidação e de cumprimento de sentença. No próximo vídeo a gente vai trazer um modelo em que nós vamos ler aqui toda a fundamentação de um laudo pericial. Acompanhe a gente aqui no nosso canal. Grande abraço!